Bom dia, irmãos. Hoje, pela manhã, nós vamos falar, dar continuidade a um assunto que nós temos iniciado. E se você veio aos cultos de domingo à noite, você pôde ouvir a mensagem número 1, você pôde ouvir a mensagem número 2, mas se você não ouviu a 1 e o 2, hoje você tem a oportunidade de ouvir a número 3, né? É sobre essa sequência de mensagens sobre o tema avivamento. Eu creio que o cristianismo é dinâmico, o cristianismo é celebrativo, o cristianismo é entusiástico, o cristianismo é algo que deve nos empolgar. Mas existe um grande perigo de nós refletirmos na nossa empolgação, nós, e não Deus. E uma das áreas muito sensíveis do cristianismo é a área da liturgia, desse momento de comunhão, quando nós nos unimos para adorarmos o Senhor. E uma das coisas que vai nos diferenciar das religiões pagãs é que nas religiões pagãs os deuses refletiam o coração do homem. Na religião cristã, o homem deve refletir o coração de Deus. Na religião pagã, a celebração estava muito cheia de carnalidade. E era natural isso, porque se na religião pagã se refletia o coração do homem, o que outra coisa poderia estar presente na liturgia, senão estar cheio de carnalidade, porque é isso que o homem sem Deus é, carnal. Todos nós corremos o risco de estarmos diante de Deus, o adorando de uma forma pagã. E não podemos fazê-lo, porque isso é reprovado por Deus, não é aceito. Porque o maior objetivo da nossa adoração é que a nossa adoração seja agradável ao Senhor, que seja recebida pelo Senhor e que tenha como resposta a manifestação da presença do Senhor. Ou seja, quando nós nos reunimos aqui em comunhão para adorarmos o Senhor, o que nós queremos? Que quando nós cantamos, o nosso louvor possa chegar na presença de Deus. E ao chegar na presença de Deus, seja recebido como sacrifício agradável, de aroma agradável. E o que nós esperamos como resultado disso? É que Deus manifeste com a sua presença e declare através dessa manifestação que Ele se agradou de nós. Ou seja, o que nós queremos ver ao final de um culto é a presença de Deus. É a manifestação de Deus, do seu consolo, da sua paz, da sua renovação. É os efeitos da sua presença transformando, libertando, salvando pessoas. É isso. Na celebração pagã, o que se espera é alegria, entusiasmo, êxtase. Mas a alegria sem a presença de Deus, ela não é transformadora, ela não é libertadora, ela é só alegria. E quando ela não é transformadora e libertadora, ela está limitada àquele tempo, àquele momento. Mas a adoração verdadeira, ela não só manifesta a presença de Deus naquele momento, mas essa presença de Deus, ela é permanente, ela é contínua. E ela continua nos edificando e nos entusiasmando e nos alegrando na fé. Por isso, falar sobre esse assunto, para mim, é um grande desafio. Porque a liturgia é uma das coisas que mais traz confusão no meio evangélico. E é algo que divide corações, e que divide sentimentos, e que causa muita polêmica. Mas eu espero que Deus, pela sua graça, nesta manhã nos possa ajudar a entender como realmente adorá-lo, como realmente cultuá-lo,
na medida que ele merece. Então, abra sua Bíblia, Êxodo capítulo 32, versículos de número 17 a 28. Nós vamos ler esse texto, e se você o encontrou, fique de pé e acompanhe essa leitura. Como nós dissemos nos últimos 2 sermões, precisamos estou usando a estratégia de, a partir do negativo, entendermos o positivo. Nós bem sabemos o que tem sido errado e precisamos reconhecê-lo se não sabemos, mas queremos ser guiados por aquilo que é certo. Então vamos olhar a palavra de Deus para esse texto. E diz assim a palavra de Deus, começando no versículo 17 de Êxodo capítulo 32. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Porém ele respondeu: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam eu ouço. E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe o furor, e arremessou as tábuas das suas mãos, e quebrou-as ao pé do monte, e tomou o bezerro que tinha feito, e queimou-o no fogo, moendo-o até que se tornou em pó, e o aspargiu sobre as águas, e deu-o a beber aos filhos de Israel. E Moisés perguntou a Arão: que tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Então respondeu Arão: não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que este povo é inclinado ao mal. E eles me disseram: faze-nos um Deus que vá adiante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés, e este homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse: quem tem ouro, arranque-o e derrame-o, e lancei-o no fogo, e saiu este bezerro. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia deixado despir-se para a vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, vem a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. E disse-lhes: assim diz o Senhor Deus de Israel: cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai, e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Nosso bondoso Pai, nosso coração se enche e deve se encher de grande temor quando estamos diante da Tua presença. Nós somos Teu povo, escolhidos pelo Senhor, por meio da graça redentora de Jesus Cristo, o Seu Filho. Fomos chamados e escolhidos para sermos uma nação, um povo que adore o Senhor, que torne conhecido a sua existência e os teus feitos. E nesse dia, nós temos sido convidados pelo Senhor para nos reunirmos, para adorarmos o Senhor, por aquilo que o Senhor é e por aquilo que o Senhor tem feito. E queremos que a nossa adoração seja santa, seja aceitável. Mas corremos o risco de sermos contaminados por nós mesmos, por nossas formas erradas e errôneas e carnais de pensar. Mas longe de nós estarmos te adorando de uma forma que te agrida, que provoque, ao invés das bênçãos do Senhor, a ira do Senhor. Queremos te adorar de uma forma que o seu nome seja glorificado. E para isso estamos aqui, para aprendermos, Senhor, como teu povo, a como te adorar. Dá-nos um coração sensível e elimina de nós toda a ação, toda a cauterização de nossas mentes que
nos tornaram enrijecidos para com a voz do Teu Santo Espírito. Dá-nos a bênção de sermos sensíveis àquilo que o Senhor quer falar conosco. E, sobretudo, me dá a bênção, Senhor, de, apesar de ser tão imperfeito como sou, de ser um portador, um instrutor da Tua verdade aos corações do Teu povo. É a minha oração, Senhor, e a faço em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. O texto que nós acabamos de ler fala sobre um povo que havia tido uma experiência ímpar com Deus. Deus se revelou àquele povo de uma forma que eles ainda não tinham o privilégio de saber. Eles presenciaram feitos milagrosos de Deus. Eles haviam aprendido sobre Deus. Eles haviam visto a ação de Deus de uma forma gloriosa. Moisés havia subido ao Monte Sinai. Deus havia ordenado que subisse até lá, para que ele recebesse as instruções para guiar aquele povo. Mas, aquele povo como nós, ele tem a tendência de gostar mais de festa do que de uma comunhão baseada em verdade. Nós somos assim. A gente gosta muito de festa, e por isso a gente vê tanta festa, né? Eu falo que a festa a gente já quer fazer, a gente só precisa de um motivo. E como a gente arruma motivo para a festa? Porque nós somos um povo celebrativo. Não há nenhum problema disso. O problema é quando essa celebração, ela não adora o Senhor. O problema é quando nosso momento de adoração, ele não é aceito por Deus, e isso é um grande problema. E aquele povo se reúne. Moisés estava demorando, e aquele povo, nós precisamos seguir Deus, nós precisamos apalpar Deus, nós precisamos tornar visível, e precisamos sentir toda esta religiosidade, e eles decidem adorar aquele Deus que havia os tirado da terra do Egito, que havia com um braço forte os libertado, só que eles escolheram adorá-lo de uma forma profana. Eu não sei como se deu, eu nem posso imaginar na minha mente esse quadro, mas eu sei que existia um bezerro de ouro. Eu sei que existia um povo dançando, cantando e celebrando em torno deste bezerro. Eu sei que essa celebração, ela foi tão cercada de tanto êxtase, que esse povo havia tirado a sua roupa e eles estavam nus, dançando em volta desse bezerro, e dizendo: este é o Deus que nos tirou do Egito. Esse é o Deus que abriu o mar vermelho. Esse é o Deus que operou prodígios. Adoremos a Ele, celebremos as bênçãos dEle. Certamente, quando a nossa adoração não é adoração ao verdadeiro Deus, nossa adoração será profana. Porque aquilo que agrada outros deuses, eu chamo outros deuses, Satanás, não é aquilo que adora a Deus, não é aquilo que agrada ao Senhor. Eu tenho certeza e posso afirmar isso, que o gosto de Deus é diferente do gosto de Satanás. O desejo de Satanás é que a carnalidade, a imoralidade, elas possam ser cultuadas, celebradas. Mas o desejo de Deus é contrário, é que a sua santidade seja celebrada. Por isso era muito comum, na história da adoração pagã, a imoralidade. Paulo, falando à igreja de Coríntios e os exortando à moralidade, ele cita e faz referência à deusa que era cultuada em Coríntios, chamada Diana. E a deusa Diana era uma figura como que seria imprópria para menores de 18 anos. Era uma mulher nua, com
6 seios, e a forma que Diana era adorada era através das orgias sexuais. Talvez essas coisas nos assustem. Mas a igreja de Deus, o povo de Deus, foi contaminado com esta forma de adoração. Ou seja, Deus foi tirado do trono e outros deuses ocuparam o trono. E a santidade que deveria ser santa se tornou profana. A adoração que deveria ser santa se tornou profana. E quando a adoração se torna profana, não há limites. Mas quando a adoração é santa, há limites, sim. Porque na adoração a Deus não se reflete o que nós queremos oferecer. Na adoração a Deus deve estar presente o que Ele aceita e o que Ele quer. Na adoração profana, nós revelamos diante do Deus que estamos adorando o que nós gostamos, o que nós queremos. E por isso, se queremos ter uma adoração santa, devemos buscar um coração que se identifique com Deus e devemos nos afastar de tudo aquilo que se identifica conosco. É aquilo que a Bíblia diz. Observe essa adoração que estava sendo feita em nome de Deus e para Deus. Mas uma adoração totalmente descaracterizada de Deus, e que levou como consequência não a manifestação da bênção de Deus, mas a manifestação da ira de Deus. E no verso 28 nós vemos a consequência dessa adoração. Caíram do povo, aquele dia, uns 3.000 homens. Naquele dia, Deus teve que purificar o seu povo de uma adoração profana e de uma adoração imoral. E Deus chegou a um homem e disse: você vai precisar matar o seu irmão. Deus chegou a outro homem e disse: você vai precisar matar o seu amigo. Você vai ter que tirar do meio deste povo esta forma de adoração que não me agrada. Nós temos muitas vezes uma visão distorcida de Deus. Achamos que qualquer coisa serve para Ele. Não importa o que façamos, não importa as palavras que usemos, não importa o conteúdo que temos, o importante é para Deus, e Deus vai receber, e Deus vai aceitar, porque estamos fazendo na sinceridade do nosso coração. Isso não é verdade. Você pode estar refletindo através das suas palavras e seus atos sinceridade, mas talvez seja uma sinceridade contaminada com o pecado. Precisamos ser sinceros diante de Deus, mas a nossa sinceridade deve estar balizada no caráter de Deus, na forma que Deus quer que nós vivamos, na forma que Deus quer que nós façamos. Ou seja, Deus não nos deu liberdade de oferecermos a Ele o que queremos, mas Deus exigiu que a nossa adoração tenha como conteúdo o que Ele quer. Isso é muito comum nos nossos relacionamentos sociais. Se um dia eu convidar você para vir à minha casa, e eu sei que quando eu fizer isso, o meu desejo vai ser te agradar. Então eu vou procurar de todas as formas saber e tentar obter informações sobre o que você gosta e o que você não gosta. Eu sei que, como um bom mineiro que eu sou, eu gosto muito de jiló. E se você um dia me chamar para ir na sua casa, faça jiló. Eu gosto. Mas você fala assim: jiló, eu não gosto, e eu vou fazer para você. Mas quando você me chamar na sua casa, o objetivo é me agradar. Então, faça jiló. Eu sei que tem muitas coisas que, se fôssemos julgar a partir da nossa vontade, nós ofereceríamos a Deus. Eu estou só fazendo, longe de mim, comparar Deus a jiló, ok? Mas só usando uma figura de linguagem. Nós não iríamos oferecer para Deus jiló porque achamos isso tão ridículo, e tão ultrapassado, e tão isso, e tão aquilo. Nós iríamos oferecer talvez um pudim com bastante gordura, bastante açúcar, né? Nós iríamos fazer, porque para nós isso é gostoso. Para nós isso é bom.
Mas na adoração não se pode impor o que nós queremos, mas o que Ele quer. Por isso, quando convidamos pessoas e vamos servi-la, procuramos servi-las naquilo que ela gosta. Assim deve ser a nossa adoração. Não estamos aqui para refletir através dos nossos louvores, através de nossas palavras, através de nossas manifestações físicas, aquilo que nós gostamos. Porque preparamos aqui, queremos preparar um banquete para o Senhor. Quem é convidado aqui não somos nós, quem é convidado é Ele. Quem deve ser servido aqui não somos nós, quem deve ser servido é Ele. Então, portanto, não devemos refletir o que nós queremos, mas o que Ele quer, porque, ao final, Ele é o convidado. Na nossa liturgia, temos preparado um banquete para o Senhor. Então, por isso, temos que pensar naquilo que estamos oferecendo, se Lhe agrada, e se está de acordo com o seu gosto, com a sua vontade. Porque se oferecemos para Ele o que não lhe agrada, ao invés de termos como resultado as bênçãos dEle, a presença dEle, a alegria dEle, nós vamos experimentar frustrações, decepções, e até mesmo podemos nos envolver e receber, ao invés das bênçãos, a ira de Deus sobre as nossas vidas. Porque é assim, quando nós lemos a história da adoração no Velho Testamento, é que houveram pessoas que trouxeram fogo estranho ao Senhor. Coisas que o Senhor não havia pedido. E mesmo estando eles com boa intenção, o que eles receberam de Deus foi a sua ira. Nadab e Abiúbe. Abiúbe. Trouxeram um fogo estranho ao Senhor e que eles receberam ao final da sua adoração, eles saíram em um caixão. Então, quando eu estou dizendo isso, irmãos, eu estou dizendo que a adoração é um negócio muito sério. Não é uma brincadeira. Nós não estamos em um momento de entretenimento espiritual. Não viemos aqui assistir um show, aplaudir um pregador eloquente. Não viemos aqui cultuar pessoas e os seus dons e os seus talentos. Nós viemos aqui adorar a Deus e cultuar a sua santidade. Uma das coisas terríveis que contaminou a religião moderna é que no Velho Testamento isso está muito dividido e distinto, adoração de celebração. Quando o povo ia à casa do Senhor, eles iam para adorar o Senhor. Mas havia muitos momentos de celebração, mas elas não se davam na casa do Senhor, elas se davam no meio do arraial do povo, no meio do povo. E a Bíblia fala muitos desses momentos de celebração, onde Miriam, onde o povo de Deus cantou, celebrou, regozijou com os feitos do Senhor. Mas quando o povo chegava ao templo, era um momento de adoração solene, onde o povo tinha grande temor em estar na presença de Deus. No templo do Senhor havia um lugar chamado Santo dos Santos, que somente uma vez poderia ser frequentado pelo sacerdote, que naquela época era separado, isolado, porque ele poderia correr o risco de estar diante da presença de Deus e poderia morrer. E ele morreria se estivesse em pecado. Então o povo, ele tinha grande temor de Deus. Durante essa semana, o pastor Ed, ele falou sobre os pergaminhos do Mar Morto. E é interessante que o povo desenvolveu um grande temor e o hebraico passou a ser escrito de forma diferente. Mas quando o nome de Deus deveria ser escrito, eles conservavam a forma escrita arcaica, porque eles tinham até medo de mudar a forma, a caligrafia que falava, que citava o nome de Deus. Era costume dos escribas, antes de escrever o nome de Deus, eles se banharem.
E ele pegou lá parte de um texto, apenas 2 versículos, onde o nome de Deus era 28 vezes citadas. Ele disse, se este pergaminho foi escrito por um escriba que entendia e reconhecia o temor de Deus, ele se banhou 28 vezes para escrever esses 2 versículos. Mas hoje o nome de Deus é motivo de piada. A reverência tem se perdido ao sagrado. E as pessoas se comportam diante de Deus de formas tão estranhas. E um dos temas que está muito presente nos stand-ups, naquelas shows de comédia, infelizmente, são piadas com o nome de Deus. E o que é triste é que não está só presente nesses shows de stand-up, está presente muitas vezes na comunidade cristã, e um irmão se une com o outro, e um começa a contar a piada do Pedro, e outro começa a criar a piada do que entrou no céu, e começa o nome de Deus, e um dos mandamentos de Deus é: não usarás o nome do seu Deus em vão. O nome de Deus é santo. Os judeus entendiam, parafraseando, dizia: antes de falar o nome de Deus, vamos lavar a nossa boca, porque é nome santo e não deve ser pronunciado em um ambiente de pecado. Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 12, versículo 2, 1 e 2, ele vai dizer que não temos mais o templo físico. Ele vai dizer que nós somos o templo. E que a adoração não estava restringida a alguns momentos e alguns períodos do ano, mas ela era diária e contínua. Então ele vai dizer que a nossa adoração, ela transcende esse momento e esse espaço físico. Ela vai estar presente aonde nós estamos. Então, primeiramente, nós temos que entender que a liturgia, essa forma de cultuarmos e adorarmos ao nome do Senhor, não está limitada a esse templo, amém? Não. Ou seja, não existe uma forma de cristianismo que é vivida no templo e uma forma de cristianismo que é vivida fora do templo. Ou seja, nós vamos cultuar aqui na casa do Senhor com aquilo que lhe agrada, amém? Mas em casa, com aquilo que lhe agrada. Então não existe uma música para o templo e uma música para a casa, existe uma música só, porque ambas são para Deus. Não existe uma forma de adoração reverente no templo e uma forma de adoração irreverente fora do templo, porque o templo agora somos nós. E a adoração deve ser reverente em todo tempo. Nós devemos estar cultuando ao Senhor em todos os momentos. Olha, aqui somos educados, porque estamos na casa do Senhor. A gente cria essa ideia. E deve ter esse temor. Não fala essa palavra, porque essa palavra aqui dentro da igreja fica mal, né? Mas quando a gente sai lá de fora, pode falar: não, a nossa adoração, somos o templo da habitação do Espírito Santo, então ela deve estar presente aqui, o temor, e deve estar presente lá. Por isso a palavra de Deus diz: não saia da sua boca nenhuma palavra que não seja para edificar. Então nós temos que perder essa visão de que a igreja é o lugar santo dos santos, e aqui nós devemos nos comportar de forma reverente. Nós cremos que a nossa adoração é contínua, então isso deve nos levar a entender que em todos os lugares estamos adorando ao Senhor, e a nossa adoração em todos os lugares deve ser santa, e as pessoas que olham para nós devem nos ver como verdadeiros adoradores. Salmo de número 93, versículo de número 5. As palavras do Senhor nos falam de uma forma muito profunda. Diz assim: muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. O salmista diz: o templo do Senhor é um lugar santo, e nós devemos reverenciá-lo. Eles se vestiam adequadamente, eles se comportavam adequadamente, eles se purificavam de uma forma contínua para estar na casa do Senhor. Só que em Romanos capítulo 12, 1 e 2, Paulo vai dizer: nós somos o templo, então, aquela santidade que se convinha à casa do Senhor é a santidade que nos convém. Aquela reverência que
com vir à casa do Senhor é a reverência que deve estar presente na nossa vida. Na casa do Senhor, o povo estava reunido na presença de Deus. Paulo diz, quando você está em sua casa, você está na presença de Deus. A casa do Senhor era o lugar que as pessoas cultuavam ao Senhor. A Bíblia vai dizer, quando você está no seu trabalho, você está cultuando ao Senhor. A casa do Senhor é o lugar que você deve, com santidade, se relacionar com as pessoas. E deve ter comportamento santo, puro. A Bíblia vai dizer que nos seus relacionamentos sociais e de amizade, Deus deve ser adorado e o seu relacionamento deve ser norteado por comportamentos e atitudes santas, porque lá também você está adorando o Senhor. Paulo vai dizer que não existe uma adoração de templo e outra forma de adoração fora. Ele vai dizer que nós estamos adorando o Senhor em todo o tempo. Então essa é a visão primária que nós devemos ter sobre a adoração. Ela não está limitada aqui, ela continua lá. E os mesmos princípios que são exigidos aqui, eles devem estar presentes lá. Então a nossa televisão tem que ser consagrada. Amém? Tem que ser consagrada. Nossa música tem que ser consagrada. Nossas palavras devem ser consagradas. Nossa forma de se vestir deve ser consagrada. Observa que este povo aqui descrito no texto que lemos, ele estava adorando a Deus pelado. Já imaginou isso? Estavam contaminados com a imoralidade. Então, portanto, eu creio que devemos estar vestidos, e moralmente vestidos na casa do Senhor, amém? Eu sei que tem roupa para qualquer lugar, e roupas adequadas para qualquer lugar, mas a imoralidade não cabe a nenhum lugar para aqueles que adoram o Senhor. Amém? Você entende isso? Porque somos adoradores. Salmo 93, 5 diz que a santidade convém à casa do Senhor. E a santidade convém a nós que somos agora casa do Senhor. Muitos crentes confundem, irmãos, avivamento com forma de culto, com liturgia animada, com coreografia, instrumental aparatoso. Louvor não é encenação, não é ritualismo, não é emocionalismo, não é apenas seguir formas pré-estabelecidas, como bater palmas, dizer aleluia, amém, levantar as mãos. Louvor não é pupilância, gingos e dança. Você vai entender o que eu quero dizer no final. Louvor que apenas levanta as mãos para o alto, mas não as estende para o necessitado, não agrada a Deus. A Bíblia ordena levantar mãos santas ao Senhor num gesto de rendição e entrega. Está lá em 1 Timóteo, capítulo de número 2 e versículo de número 8. Olha lá. Vá comigo para lá. 1 Timóteo, capítulo de número 2 e versículo de número 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, nem contenda. Ele estava dizendo, olha, você vai levantar mãos como um gesto de adoração a Deus. Que bom, pode ser uma forma de adoração, mas ele faz a pergunta, que mãos são estas que você está levantando para adorar a Deus? O gesto pode estar envolvido com uma visão de algo sagrado e santo, mas se o objeto não for santo, o gesto é profano. Não sei se você está entendendo. Eu levanto a minha mão para dizer, Deus é grande, Deus é maravilhoso, mas se estas mãos estão contaminadas com pecado, a adoração é profana. Por isso você vai ver na Bíblia que a maioria dos homens, quando se colocavam diante de Deus para adorá-los, eles se prostravam, temendo e reconhecendo a santidade de Deus. O louvor em que a pessoa apenas saltita e pula, mas não vive em santidade, é ofensa a Deus.
Louvor que apenas verbaliza coisas bonitas para Deus, mas não leva Deus a sério na vida, é fogo estranho diante do Senhor. Louvor que não produz mudança de vida, quebrantamento, obediência e não leva as pessoas a confiarem em Deus, não é louvor, mas é barulho aos ouvidos de Deus. Em Amós capítulo 5, versículo 23, o profeta adverte e declara diante do povo que Deus estava pensando sobre a adoração deles. E Deus diz: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, que não ouvirei as melodias das tuas violas. Ou seja, o povo estava diante de Deus o adorando com músicas, com alegria, com manifestações. Mas Deus disse: esse barulho, ao invés de me agradar, me agride. E por que agredia ao Senhor? Agredir o Senhor não é pela palavra que estava sendo usada, e provavelmente as palavras eram bíblicas, mas o povo estava contaminado com o pecado. Por isso você vai entender quando a Bíblia diz que você deve ser santo porque Ele é santo. Porque a única forma de você se relacionar com Ele será num ambiente de santidade. Por isso, certamente, eu creio que cada um de nós, antes de começarmos o dia, quando naquele dia queremos adorar o Senhor, antes de chegarmos na casa do Senhor para prestarmos um culto a Ele, sabe o que nós deveríamos fazer? Nos prostrarmos diante de Deus e nos purificarmos de todo o mal, para que Deus possa aceitar o nosso louvor. Eu venho de um tempo, de um costume religioso, que a primeira coisa que a gente fazia na igreja, antes do culto, era ajoelhar e orar. E pedir que Deus tivesse misericórdia e nos purificasse de todo pecado, para que as palavras pudessem ser aceitas e serem regadas em santidade. Eu creio que nós temos perdido a visão da santidade de Deus e temos confundido a graça de oportunidade com a graça de libertinagem. Deus continua sendo santo, amém? E Ele não aceita qualquer coisa, como não aceita qualquer um. Porque Ele é santo e Ele não tem comunhão com o pecado. Por isso, devemos entender que hoje estamos vivendo uma época dos shows evangélicos, do showman, dos animadores de programa religiosos, do rock evangélico, das músicas badaladas por um ritmo sensual. E o triste é que eles chamam isso de avivamento. Às vezes as pessoas têm essa visão: pastor, se nós queremos uma igreja mais cheia do poder de Deus, se nós queremos uma alegria espiritual, se nós queremos a presença de Deus, nós temos que mudar a liturgia. Irmãos, se nós queremos ter um culto avivado, uma igreja cheia do poder de Deus, nós temos que mudar os adoradores. Porque o que vai fazer diferença não é quantos instrumentos nós temos. O que vai fazer diferença não é o quanto perfeitos são aqueles que cantam, mas quão santos são aqueles que adoram. Porque haverá a presença marcante de Deus em uma choupana simples, com pessoas que talvez mal sabem ler e escrever. Deus poderá estar lá. Mas se não houver a presença de Deus na nossa vida, não haverá a presença de Deus na nossa adoração. Não é a adoração que traz a presença de Deus, mas é os adoradores que criam um ambiente onde Deus possa se manifestar. Entende isso? O pregador pode ser o melhor possível, mas se o seu coração não estiver sensível e um solo fértil para receber de Deus, as palavras, ao invés de te abençoar, vão te agredir. A música do mundo tem entrado nas igrejas para a vergonha nossa e para a derrota nossa. O louvor que agrada a Deus precisa ser em espírito e em verdade. O louvor precisa ser bíblico, senão é fogo estranho. Eu não estou falando aqui que instrumentos são neutros, mas adoradores não. Instrumentos são neutros, mas a música não. A música tem conteúdo, ela tem uma mensagem, ela tem um propósito, e ela pode incentivar pessoas à imoralidade, ao ódio, à vingança, mas ela pode promover glorificação ao nome de Deus. E é esta que nós devemos buscar. Davi, no Salmo de número 40, versículo 3, eu quero que você abra lá, por favor.
Abra Salmo 40, versículo de número 3. Salmo 40, de número 3, o salmista fala assim: Ele me pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Davi, no Salmo 40, versículo 3, fala-nos sobre as balizas do louvor que agrada a Deus. Primeiro, vemos a origem deste cântico. Ele me pôs nos lábios. Esse louvor vem de Deus e não do homem. Ou seja, as palavras são inspiradas por Deus. Os gestos são inspirados por Deus. Tudo aquilo que norteia a adoração é resultado da presença de Deus e não da nossa presença. Por isso, o louvor é Deus que põe nos nossos lábios. Porque de uma forma natural precisamos entender que nós, no sentido homens carnais, não temos como produzir louvor que agrada a Deus, porque a nossa carnalidade contamina de forma que o nosso louvor não é aceito. Mas se quisermos ter um louvor que agrada ao Senhor, o louvor tem que vir dele para os nossos lábios, dele para o nosso coração, e então o louvor será santo. Porque se o louvor for o seu gosto, a sua preferência, a sua vontade, não vai refletir. Porque a única forma de refletirmos o que agrada dele é se ele colocar nos nossos lábios. Então, se queremos adorá-lo, precisamos buscar nele. Se queremos ser poetas que produzem poesias que glorificam a Deus, a inspiração tem que vir dele. As palavras têm que vir dele. Ele disse, segundo vemos a natureza desse cântico, que me pôs nos lábios um novo cântico, não é uma nova edição, mas uma nova natureza. É um cântico que expressa a marca da sua nova vida, libertada do tremendal de lama. Ou seja, o nosso louvor reflete a santidade que Deus provocou em nossas vidas. Ele está agora expurgado com tudo aquilo que antes tínhamos quando estávamos longe de Deus. Não podemos afirmar que aquilo que está no mundo de alguma forma agrada a Deus. A Bíblia diz que tudo que há no mundo não agrada ao Senhor. E uma das coisas que a Bíblia nos exorta é o princípio da separação. Não toqueis em nada imundo e eu vos receberei. Existe um princípio muito comum. O homem natural não tem como agradar a Deus. A Bíblia afirma isso. Somente o Espírito de Deus pode nos levar a uma verdadeira adoração. Terceiro, vemos o objetivo desse cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Esse cântico não é para entreter ou agradar o gosto e preferência das pessoas. Este cântico vem de Deus e volta para Deus. É Deus. Deus é o seu alfa e o seu ômega. Quarto, vemos o resultado desse cântico. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Louvor bíblico leva as pessoas a temerem a Deus e a confiarem em Deus. O verdadeiro louvor leva as pessoas a se voltarem para Deus. Ou seja, depois que cantamos, depois que oramos de uma forma coletiva, o que deve ser produzido como resultado? Pessoas desejando Deus, pessoas desejando ser mais fiéis ao Senhor, pessoas desejando servirem mais ao Senhor, não simplesmente mais alegres, não simplesmente mais festivas, mas pessoas desejando mais Deus. Porque o avivamento é isso, não é a presença de mais alegria, é a presença de mais de Deus em nossas vidas. É isso. O que nós queremos quando sairmos daqui, é sairmos daqui com mais de Deus, não só mais alegres. E mais de Deus significa mais santos, mais identificados com Ele, com a sua palavra, mais perdoados os nossos pecados, mais identificados com a sua vontade. É isso que queremos, porque é isso que é mais de Deus. O louvor não é um espaço na liturgia, louvor é a totalidade da vida. O Salmo 34, versículo 1 diz isso: louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Louvor não é um momento, mas uma vida. À luz dessas coisas, é preciso dizer que avivamento não é mudança litúrgica, é mudança de vida. Ou seja, não adianta mudarmos a liturgia da igreja se nós não mudarmos nossas vidas. O culto não se tornará mais alegre. Poderá sim ter uma alegria carnal.
limitada a um espaço de tempo, que quando nós sairmos do culto, ela ficará aqui. E vamos precisar voltar aqui para termos um pouco mais de alegria. Mas a verdadeira alegria, quando ela está acompanhada de transformação de vida, ela se manifesta aqui, mas continuará presente quando nós sairmos daqui. Amém? Porque não é a presença de entretenimento, é a presença de Deus. Amados irmãos, cada culto é um acontecimento singular. O avivamento desinstala a liturgia ritualística, cerimonialista, formalista, fria e morta, e põe em seu lugar uma liturgia viva, alegre, ungida, onde a liberdade do Espírito, sem abandonar a ordem e a decência. Quando nós falamos de liturgia ungida e santa, nós estamos falando de ato de culto fúnebre. Eu creio que há alegria na presença de Deus, amém? Eu creio que nós podemos chorar na presença de Deus, eu creio que nós podemos vibrar na presença de Deus, mas isso deve ser consequência da presença de Deus, e não sim um efeito de vozes ou de palavras apropriadas que conduzem pessoas a esse emocionalismo. Eu posso fazer você chorar, como também eu posso fazer você rir. E existe uma técnica que pode fazer com que você tire todo o dinheiro do seu bolso e ponha nesse altar. Você sabia que existe toda uma forma de oratória que pode provocar você a fazer coisas que você não está disposto a fazer? O verdadeiro louvor não é manipulado por aqueles que estão à frente, mas é resultado da ação do Espírito Santo agindo no coração. Não são as palavras do pastor, é a palavra de Deus. É a ação do Espírito Santo de Deus. Eu posso dizer aqui, irmãos, vocês estão alegres? Você não respondeu que está alegre? Responda, irmão, que você está alegre. Alegre, vocês estão alegres? Ainda não está bom, vocês não estão alegres ainda. Irmãos, vocês estão alegres? Aí eu posso usar as palavras, quem não está alegre, você é miserável, hein? Você não reconhece nada que Deus fez na sua vida? Deus não te deu o fôlego de vida? Deus não te deu o pão de cada dia para essa manhã? E como você poderia não estar alegre? Se arrependa agora do seu pecado. Irmão, vocês estão alegres? Amém. Eu manipulei vocês para que vocês dissessem que estava alegre. Na realidade, vocês podem não estar alegres. E essas palavras deveriam não sentir nenhum efeito em você, porque a verdade sua não é esta. Talvez você está aqui chorando as suas misérias e os seus pecados. Isso não é errado. Às vezes, devemos converter o nosso sorriso em pranto. Devemos sentir nossas misérias e chorar na presença de Deus. Porque às vezes o Espírito Santo fala para nós que estamos fazendo coisas que não deveríamos fazer. E devemos sim louvar a Deus. Devemos sim louvar a Deus em todo o tempo, mas às vezes louvá-los com quebrantamento de coração. Por isso, irmãos, diz um escritor com muita propriedade que não existe mais cerimonialismo do que um culto fúnebre. Mas um culto fúnebre pode agradar a Deus, mas pode estar cercado simplesmente por ausência de vida. Por isso, meu irmão, nessa manhã, o que Deus quer? Quando nós olhamos para a igreja de Coríntio, ela possuía todos os dons, todavia era uma igreja imatura e bebê espiritualmente. Naquela igreja profundamente carismática havia divisões, cismas, brigas, partidos, contendas, imoralidade, irmãos levando os outros irmãos aos tribunais mundanos. Havia falta de compreensão acerca do casamento e da liberdade cristã. Naquela igreja, a ceia do Senhor estava sendo incompreendida, os dons estavam sendo usados de uma forma errada. Ressurreição dos crentes estava sendo negada e a cooperação financeira com os pobres negligenciada. E sabe o que aquela igreja pensava de si mesmo? Que ela era cheia dos dons espirituais. Ela era cheia do Espírito Santo de Deus.
E Paulo chega e diz, vocês estão cheios de carne e nada de espiritualidade. Havia um entendimento sobre uma verdade, mas não havia a prática da verdade. Haviam pessoas querendo servir a Deus, mas haviam pessoas querendo servir a Deus na carne e não no espírito. A verdade, irmãos, é que se queremos avivamento, nós temos que desejar ter mais de Deus em nossas vidas. E se tivermos mais de Deus na nossa vida, vamos chegar aqui e vamos cantar, vamos pronunciar palavras, versos, mas cheios de Deus, essas palavras vão tocar nos corações. E eles vão se arrepender dos seus pecados, e eles vão se entregar a Deus. Mas se nós chegarmos aqui, e com a melhor da poesia, e com aquela melodia mais sacra e santa que você entender que pode ser usada, mas que as nossas vozes não são ungidas pelo poder do Espírito Santo de Deus, nós vamos cantar, as pessoas vão chorar, algumas vão sorrir, mas quando elas saírem daqui, elas continuarão as mesmas. Porque a adoração feita para Deus, que agrada a Deus, trará a presença de Deus. E se a adoração trouxer a presença de Deus, haverá cura, haverá libertação, haverá transformação, haverá salvação, haverá edificação, porque ela trará a presença de Deus. E é isso que Deus faz quando Ele se faz presente. Ele liberta, Ele transforma, Ele cura, Ele abençoa. Então a alegria será o resultado da presença. E eu sei que se Deus estiver aqui, Ele trará alegria, amém? Trará quebrantamento para alguns corações, lágrimas para outras pessoas. Então, a alegria não é o objetivo, é o resultado. O poder de Deus se manifestando é a consequência de vidas consagradas. Então, se nós queremos um culto mais abençoado, e queremos, se nós queremos ter um culto mais vibrante, e queremos, se nós queremos ter pessoas mais contentes e alegres com o Senhor, e queremos, então o que nós precisamos mudar, irmãos? A liturgia. Precisamos pedir que Deus mude os nossos corações. Porque se nossos corações forem mudados, nossa liturgia provocará alegria, transformação, libertação, celebração. Quer ter uma igreja diferente? Começa pensando em ser uma pessoa diferente. Quer ter um culto abençoado? Começa buscando a Deus em sua casa. E traga esta bênção para cá e compartilhe com os irmãos. Porque o culto começa lá e continua aqui. E continua aqui e vai, ao sair, continua lá também. Por isso, nossa adoração é em todo tempo, em todo lugar. Nossas palavras devem ser santas aqui e santas lá. Nosso culto deve ser santo aqui e santo lá. Mas se não for santo lá, não será santo aqui. Para que seja santo aqui, precisa começar sendo santo lá. Porque aqui nós adoramos a Deus com aquilo que somos, com aquilo que temos. E se não temos Deus, como adoramos Deus? Na carne. E na carne faremos coisas que aborrecerão o Senhor. Faremos coisas que não agradam o Senhor. Às vezes estamos dizendo, Deus seja louvado, porque Ele é santo, e os nossos corações cheios de ira, de raiva. Estamos adorando? Às vezes estamos aqui com a áurea espiritual e refletindo uma visão farisaica de santidade e testemunha aos homens uma aparência de que somos pessoas que temos íntima comunhão com Deus. Mas cuidado, isso pode ser farisaico. E será farisaico se esta aparência estiver limitada aqui. E não será farisaico se ela estiver aqui, mas nos acompanhar quando nós sairmos daqui. Por isso, a nossa boca deve ser santa aqui, amém? E deve ser santa lá. Porque somos templos do Senhor. E a nossa boca é instrumento para a adoração do Senhor. Nosso corpo é instrumento para a adoração ao Senhor. Nossos atos, eles adoram o Senhor.
Por isso, santidade convém à casa do Senhor. Então, se santidade convém à casa e não está mais limitado ao templo, a quem convém a santidade? A nós. Nosso sacrifício precisa ser agradável ao Senhor. Que Deus possa promover esse grande avivamento entre nós. Nós queremos esse avivamento. Nós queremos que os cultos, que os hinos, que as palavras toquem aos corações. Que tal, então, fazermos o que Deus quer que façamos? Vamos consagrar nossas vidas para que isso aconteça. Vamos consagrar nossas vidas para que os hinos sejam ungidos, para que a palavra seja ungida, para que as orações sejam ungidas. Mas se isso não acontecer, teremos que promover um espetáculo novo a cada dia. Porque sem a presença de Deus, as pessoas dependerão dos espetáculos. E por isso que você vai ver que muitas igrejas mudam o espetáculo toda semana, porque espetáculo cansa, mas a presença de Deus não cansa. Porque a presença de Deus é assim, quando você tem Deus, você quer mais de Deus, porque Deus é bom, é maravilhoso. Vamos orar. Deus, obrigado por, nesta manhã, estarmos diante do Senhor. E viemos aqui te adorar, meu Pai. Eu estou agora diante do Senhor, confrontando a minha vida com aquilo que o Senhor espera de mim. E eu quero fazer da oração de Davi a minha oração nesta manhã. Sonda-me, ó Deus, e veja se há em mim um caminho mau. Eu quero que o Senhor me sonda, não só porque eu quero conhecer os meus pecados, mas porque eu creio que o Senhor tem o poder de libertar-me dos meus pecados. Pai, eu sei que, se não todas as pessoas, e quero crer que sim, talvez a maioria das pessoas estão aqui com um desejo sincero. Mas apesar de sua sinceridade, elas podem estar fazendo coisas que não agradem o Senhor. Por isso que nesse momento elas possam ser sensíveis à Tua palavra e elas possam orar dizendo: Senhor, se há em meus lábios, em minhas atitudes, nos meus gestos, coisas que estão contaminadas com o pecado, ó Pai, me purifica destes. Eu quero que a minha adoração seja santa, porque acima de tudo eu quero que ela agrade o Senhor. O meu maior desejo não é que se as pessoas gostem da minha adoração, se elas apreciem a minha adoração, o meu desejo é que o Senhor aceite a minha adoração, que o Senhor se agrade da minha adoração, porque é isso que nós devemos buscar e é isso que o Senhor quer que busquemos, que ao final o nosso culto tenha sido aceito pelo Senhor, que os hinos que cantarmos possa ter chegado até o trono de graça. Apesar de estarmos envolvidos em um ambiente coletivo, tenho certeza que o Senhor está olhando de uma forma individual para cada pessoa. E eu quero crer que existem muitas pessoas que estão aqui, que cantaram e o seu louvor chegou até o teu trono de graça. Mas se há alguém aqui no nosso meio que te adorou, mas que o louvor não foi aceito, que a santidade do adorador não foi reconhecida, que, Pai, que essa pessoa possa ser levada a ter temor ao Senhor e venha se arrepender do seu pecado. Como diz a sua palavra, o Senhor não está só buscando adoração, mas o Senhor está buscando verdadeiros adoradores, que te adoram em espírito e em verdade. Nos ajuda a sermos esta pessoa, Senhor, que te adoram em espírito e em verdade, a fim de que o barulho que nós provocamos seja barulho santo, que agrade ao Senhor, que enalteça o seu caráter, que promova a tua verdade, que transforme os corações, que edifique as vidas, em nome do Senhor Jesus. Quero, com os olhos fechados, quero orar por você, que nesta manhã esteve aqui, Deus tocou no seu coração e você gostaria de levantar a sua mão e dizer: pastor, ore por mim, eu quero ser o verdadeiro adorador. Eu quero adorar o Senhor em espírito e em verdade. Não quero só promover barulho na casa do Senhor, mas eu quero adorá-lo. Ore por mim, ore por mim, ore por mim. Senhor,
o Senhor está vendo cada uma dessas pessoas. Nos ajuda, Senhor, a sermos os adoradores que o Senhor quer que sejamos. Santifica os nossos lábios, nossos corações, nossas mentes, a fim de que o nosso louvor não tenha só a alegria carnal, mas tenha a alegria espiritual. Que as nossas mãos erguidas não sejam só mãos erguidas, mas sejam mãos santas erguidas diante do Senhor. Ó Pai, nos ajuda, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Vamos em paz e à noite estamos de volta. Deus tem algo a falar com você, vem aqui e você saberá. Deus abençoe.